Começamos aqui mais uma emissão do Benfica Corporate Club. A empresa em destaque é a Lazo Transportes. É nosso convidado, o diretor comercial. Agora, no mês de maio, 12 anos. A Lazo é fruto da junção de duas empresas, a organização que temos hoje. Mas a Lazo não é apenas uma empresa de transportes, pelo que eu li também tem consultadoria? Eu diria que nós próprios gostamos de dizer que somos um pouco os consultores dos clientes. Portanto, para nós, o nosso lema são oportunidades. No fundo, tentamos sempre estar junto do cliente, perceber ou antecipar-nos às necessidades do cliente e, em função disso, poder apresentar soluções que vão de encontro àquilo que efetivamente dá de serviço, independentemente de estar aqui em Espanha ou noutra parte. E, a partir de determinada altura, também passou, eu diria que há uns 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, passou também a ser conhecida pela prestação de serviços de transportes. Eólicos, certo? E não só. Se bem que, portanto, os componentes eólicos são, neste momento, em particular em Espanha e também aqui em Portugal, mas em particular em Espanha atualmente, são efetivamente algo que nós somos líderes a componente eólica. Vários transportes e várias referências para lhe dizer, mas eu diria três transformadores que efetuamos com cerca de 450 toneladas, diria também uma coluna bastante grande em aço com cerca de bastante grande. Eu diria que no transporte desta natureza normalmente estão envolvidos entre 100 a 150 pessoas. Mas a empresa é muito maior, pelo que eu li, 750? Neste momento estamos muito próximo de ultrapassar a barreira das 1000 pessoas. Muito próximo. Estaremos... Tem sede. Exatamente. Eu diria a empresa a nível internacional. Por um dos nossos lemas, além das pessoas, é também estarmos junto aos clientes, como já referi. E, portanto, isso foi necessário porque tínhamos e temos, até porque Espanha está aqui próximo, portanto, era natural a expansão. Temos a Alemanha, que abrimos também este ano, a Lazo Alemanha, e há perspectivas de mais uma ou duas aberturas, mas por enquanto ainda estão em banho-maria, diria eu. Isso torna a Lazo líder do mercado no segmento em que opera? Nós somos líderes a nível do transporte especial, não tenho dúvida nenhuma. Somos líderes de mercado. A Lazo Transportes é a empresa em destaque nesta emissão. Depois do intervalo voltamos à conversa com o diretor comercial, que é nosso convidado. Estamos de volta no Benfica Corporate Club. A empresa em destaque é a Lazo Transportes. A nossa frota é versátil e, portanto, conseguimos responder a qualquer necessidade do cliente, independentemente da tipologia de veículo. O conhecimento adquirido ao longo dos anos, acima de tudo no transporte especial, o conhecimento, o know-how das pessoas e o facto de nos aproximarmos muito do cliente e de conseguirmos entender aquilo que ele necessita. E isso traz-nos a sua confiança e cada vez mais transportes, obviamente. Entretanto, não podemos deixar de falar também da inauguração desta instalação, não é? Que tem uma nova sede. Exatamente, uma nova sede que, portanto, vai ser, enfim, um momento também que ansiamos e que é o resultado daquilo que tem sido o esforço ao longo dos anos também. Qual é que é a mais-valia deste espaço? Este espaço, acima de tudo, aproxima-nos daquilo que é, eu diria, a maior fatia de colaboradores, que são os motoristas. Há uma relação muito forte entre as pessoas do tráfego, as pessoas da comercial, as pessoas eu diria, administrativas versus os motoristas. Isso não era possível anteriormente, porque estávamos os administrativos no escritório e os motoristas aqui. Portanto, isso vai nos aproximar cada vez mais dos motoristas e também da manutenção, permitindo-nos aí algumas mais-valias de tempo. Esta sede não tem apenas a parte administrativa, tem a oficina, reparação, manutenção? Exatamente, tem a parte administrativa, mas também tem uma componente muito forte de manutenção, se bem que a manutenção, acima de tudo, é uma manutenção mais preventiva. Algumas coisas, algumas reparações não são feitas aqui, preferimos entregar fora, nomeadamente se são reparações muito demorosas. Portanto, a nível dos equipamentos, em particular dos semi-reboques, aí sim fazemos a nossa própria manutenção, porque são equipamentos muito específicos.
Quanto tempo é que andaram a sonhar com estas novas instalações? Eu creio que em 2007, quando se efetua a criação da LASO, já nesse momento estávamos a sonhar com estas instalações, independentemente de serem aqui ou não, mas era um sonho que queríamos ter um espaço próprio, com a dignidade que a empresa merece. Portanto, eu diria que desde 2007, por várias razões, abrimos Aveiro, abrimos Porto e a sede foi sempre ficando um pouco para trás. Chegou o momento e embora. Então são 12 anos de LASO, que balanço é que fazem desta década aí? O balanço é de veras positivo, sem dúvida nenhuma, até porque chegamos onde chegamos, com muita dificuldade, com muito trabalho, com a confiança dos clientes, com o apoio dos colaboradores todos, de nós todos, com o nosso esforço diário e com uma vontade muito grande de vencer e, acima de tudo, de fortalecer uma marca que nos orgulhe hoje e daqui a muitos anos. Foi desenvolvida com muita dificuldade. Estou agora a pensar que realmente foi criada numa altura de crise e passou os primeiros anos nessa altura. Como é que se sobrevive? Exatamente, portanto, são dificuldades do próprio crescimento da empresa, aquilo que nós habitualmente dizemos, as dores de crescimento. Foram dificuldades porque também vivemos alguma crise e foram dificuldades porque não podemos também esquecer que vínhamos, portanto, duas empresas de duas culturas diferentes. Não é? Duas culturas diferentes. E, portanto, independentemente de tudo o resto, dos procedimentos, tudo aquilo que foi feito, existiram dificuldades. Mas, felizmente, com mais dificuldade, lá está, ou com menos, fomos conseguindo combater e ultrapassar. Aquilo que nós dizemos, ultrapassar obstáculos. O Benfica visto no camarote do Grupo Luís Vicente, daqui a instantes. Que objetivos para mais 10 anos? Acima de tudo, consolidar a marca, crescer com sustentabilidade, que é importante, poder alargar a outros países a marca LASO, continuar a responder e a privilegiar a responsabilidade social que temos com todas as pessoas e famílias que obviamente dependem direta e indiretamente da LASO e tornar-nos aquilo que eu acho que neste momento somos, mas queremos ser mais ainda, que é um dos melhores operadores de transportes dentro do nosso negócio e do setor. Falou-me aqui em responsabilidade social e eu lembro-me de ter lido alguma coisa como ações de formação. Vocês têm muita atenção nesse aspecto, não é? Em relação aos colaboradores? Sem dúvida. Quer na integração, quer depois em reciclagem, eu diria em reciclagem. Portanto, temos bastante atenção porque, como lhe digo, a maior população dos colaboradores são motoristas. E hoje em dia os motoristas, portanto, não podem ser só conhecidos pelos indivíduos que conduzem o caminhão. Hoje em dia o motorista tem de ser mais. E há uma preocupação cada vez maior. Porquê? Porque o cliente cada vez necessita de mais valor, mais inovação. E isso depende muito daquilo que os motoristas também, que são o rosto da empresa, o primeiro contacto possam trazer. E, efetivamente, a nossa preocupação vai em contra disso. Uma vez que estamos a falar de uma empresa de transportes especiais, como é que é a questão ambiental também tratada aqui pela LASO? Temos algum cuidado, até porque operamos bastante com parques eólicos e com empresas que são multinacionais, onde as exigências ambientais são bastante rígidas. E, portanto, para além das nossas preocupações ambientais, que também discutimos e conversamos nas ações de formação com os próprios motoristas, também a própria empresa tem feito um esforço bastante grande a nível do investimento, adquirindo caminhões Euro 6, portanto, no sentido de diminuir também as emissões de CO2. E, portanto, estas são, acima de tudo, as nossas preocupações e aquelas que estão mais na nossa mão para poder contribuir para um ambiente melhor, obviamente. Aqui, entrando na reta final, quero-lhe perguntar como é que se junta aqui a LASO com a marca Benfica e qual é que é o serviço, então, que nos une, não é? Mesmo antes da LASO, éramos adeptos do Benfica. Tínhamos o Red Pass, portanto, íamos e, com muito gosto, assistir a todos os jogos, inclusivamente algumas vezes ao estrangeiro, onde acompanhávamos a equipa.
Depois, com a criação da LASO e agora com esta evolução, portanto, adquirimos o camarote e convidamos alguns clientes para estarem connosco. Portanto, é uma parceria extremamente interessante e, acima de tudo, benéfica. Conseguimos mostrar aos clientes uma realidade descontraída e diferente. E, acima de tudo, porque, não tenho dúvida nenhuma, quer a organização LASO, quer a organização Benfica, são duas organizações muito fortes, com uma marca muito forte, apostam na formação, na juventude, nos talentos e, portanto, coincidimos na perfeição. Uma parceria para continuar e para vencer? Sem dúvida nenhuma. E ambos somos vencedores, quer a LASO, quer o Benfica. A LASO Transportes esteve em destaque nesta emissão. Foi nosso convidado o diretor comercial.